Olha aí, pessoal. Voltamos então agora para fazer aquele resumo e aí vocês vão lá fazer os exercícios, né? Vamos lá então? Bora. Ok. Começando aí, né? Então, a revisão da aula 5.1, na realidade é a aula 5.2, né? Mas é só numeração. Eletrostática, parte 2. Eletrostática, né? Parado ainda, falando de cargas aí paradas. Nós vimos o quê? Carga elétrica que está relacionada com quem? Com o átomo. Você está vendo aí a imagem de um átomo que conseguiram, né, entender e quantizar através de vários experimentos ao longo do tempo. Então, conseguiram rebuscar cada vez mais e ficar um resultado exato que hoje vale 1,6 vezes 10 a menos 19. Próton, o que eu faço? Ele vale a carga elementar, só que positivo, né? E o elétron, eu vou ter o quê? Ele negativo, mas os dois possuem a mesma carga, mesmo sendo. Então, se nós fôssemos representar, e o nêutron, né, está neutralizado, ele tem ali, só que vai ver para frente, como o Décio falou. E aqui é uma representação, porque se você pensa que o próton é 2.000 vezes maior que o elétron, você não poderia ter essa imagem, né? Então, a imagem didática, sempre pensa nisso, não levar ao pé da letra, é você imaginar o que está acontecendo ali, ter uma visão, né, básica. Bom, a lei de Dufay, né? É feio mesmo, né? Nós temos aí as cargas elétricas de mesmo nome, quer dizer, ou mesmo sinal, primeiro chamava de víteo, depois passou a ser positivo, né? Se repelem e de nomes contrários se atraem. Então tem mesmo sinal, você repelir, sinais diferentes vão atrair, ok? Mesmo nome, não, nós vimos o nosso experimento, né? Nomes contrários. Não, troquei a cor agora, que eu estava passando verde aqui, não tem como aparecer, né? Não vai ter jeito, né? Aí nós vimos aí ó, a repulsão, que foi atritado com papel os dois, então tem a mesma carga, e o papel que era diferente, claro, ficou com carga diferente, atraiu, enquanto que o outro repeliu. Nós usamos cores diferentes por isso, mas no experimento você pode usar a mesma cor quando vocês fizerem em casa. Para mostrar, porque como é que é tirar foto de dois brancos aí, né? Não, é melhor bom falar. E é bom também, gente, sempre que fizer um experimento, mostrar para a pessoa, não ficar, mas você usou diferente, o mesmo e tal. Não, vai mostrar, eu tenho 12 canudos, está aqui o branquinho que eu atritei agora, deixei aqui. Justamente, está aqui o outro, até é bom para visualizar, para a pessoa não achar que você está enrolando, está fazendo diferente. Aí se pegar dois brancos, vocês vão ver que um vai atrair, o outro vai repelir, vai acontecer da mesma forma, certo? E o bom é um canudinho levinho, tá? Porque aqueles canudos mais grossos, eles são muito pesados. Então é difícil eu já fiz experimento em sala de aula, o que acontece? Você atrita ele e joga na parede, você até consegue. Só quando ele é muito massivo e muito duro, o que acontece? Ele não consegue ficar bem na parede. Esse fininho não, quando você atrita ele fica bem fechadinho, então ele consegue grudar legal. Então ele é mais leve. Senão você marca que o azul atrai também, chega no Enem, só tem vermelho e laranja, você não sabe o que fazer. Não vai dar certo. Exatamente. Não é verdade? Não, é brincando, mas a cor não interfere. Tá? E fazendo algo legal, ó, quando o canudo é muito pesado, a força gravitacional acaba superando a força eletrostática ali, né? Porque a gente sabe que é pequeno, justamente. Gente. Esse aqui são experimentos com poucas cargas. Vamos lá, continuando. Bom, e a quantidade de carga elétrica total já foi lá, né? Então tem aqui, será sempre um número inteiro, nunca um número quebrado, né? N aqui, ó, nunca vai ter esse número quebrado, sempre inteiro. Vezes o quê? O valor da carga elementar, né? Essa carga elétrica do elétron ou do próton, né? Então esse N nunca vai ser quebrado, né? A quantidade de carga total, a letra Q, e no caso sempre será um número inteiro N, né? N nunca uma fração de outro número, isso. Né? A carga dá um número, vírgula, alguma coisa, mas o número que você vai utilizar, 10 elétrons, 1 bilhão de elétrons, sempre é inteiro. Bom, e tá aí, Q é igual a equação, N não vamos usar. Z. Nada de fórmula, né, Mac? É equação. Não, eu até gosto de falar, né, gente? Fórmula parece que é uma coisa... Fórmula química, gente. Ou aqueles filmes ali de fantasia, aquela coisa. Isso é fórmula. Aqui nós usamos equações matemáticas para chegar no resultado. A física, ela acaba na matemática e começa os cálculos, tá? Física é um entendimento, mas a matemática é
essencial para chegarmos no resultado. Vamos lá fazer as atividades, daqui a pouquinho a gente volta corrigindo. Justamente. Olha aí, gente. Então, tirando as dúvidas, ficou com dúvida? Eu acho que não, né, professor? Esse é um assunto tão tranquilo. Não, foi fácil, bem tranquilo. Acho que as dúvidas são poucas, mas é bom. Vamos lá. Alguém talvez dormiu na aula. Olha aí, vamos lá. Vamos lá. Então, a força de atração daquela mesinha estava muito grande, né, com a cabeça do aluno, acaba atraindo, ele fica ali grudado. Questão 1. Um corpo inicialmente neutro. O que significa? Que estão pareados, né? A mesma quantidade de um, mesma quantidade de outro. Recebe. Olha só, ele estava, né? Aí ele recebeu. Então, recebeu quanto? 15 vezes 10 elevado a 30 elétrons. É um número absurdamente grande, né? Se você pegar aí, ó, bilhão, 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 3 vezes. Certo? Dá sobra 3 ali, que sobra 1000, né? Eu, sinceramente, não decorei depois do bilhão, o trilhão, não. Mas... trilhão, quatrilhão, vai embora. Sextilhão, octilhão, assim vai. Mas, na hora de fazer os cálculos, você vê que facilita muito, né, esse valor aí, 10 elevado a 30. O corpo possui carga elétrica negativa ou positiva? B. Qual foi a quantidade de carga elétrica adquirida pelo corpo? Olha só, a quantidade de carga. Lá em cima ele fala que recebeu elétrons. Não confundir a quantidade de elétrons com a carga adquirida. Bom, então vamos lá. O corpo possui carga elétrica negativa ou positiva? Você vem aqui e dá uma lida. Ó. Inicialmente, neutro recebeu o quê? Se ele recebeu, ele estava neutro, tinha a mesma quantidade de prótons e elétrons, então ele ficou com mais elétrons. E nós sabemos que quando tem mais elétrons, ele vai ser, no caso, uma carga elétrica negativa, porque está sobrando elétrons, né? Isso. Então aí é só questão de leitura, é o português puro, né? Leu, interpretou, chegou no resultado. Não tem aí para onde, vou fazer cálculo. Não tem cálculo. A pergunta é direta. Então, aí nós vamos ter o quê? Qual foi a quantidade? Quantidade é o quê? Q maiúsculo. Olha como fica legal. Quantidade Q, número N. E elétron, E. Só que esse elétron, elétron não. Carga elementar. O Ezinho é de carga elementar. De quanto recebeu? Nesse caso, ele vai representar o elétron. O E está representando o elétron. Justamente. Se fosse próton, ia representar o próton, porque é o elementar. Então, substituindo, 15 vezes 10 elevado a 30 foi a quantidade de elétrons, e 1,6 vezes 10 a menos 19 é o valor. Professor, mas aí você colocou um valor positivo. Eu já sei que elétrons, eu já sei que eu estou recebendo. Aí ele está perguntando a quantidade, certo? Quantidades pode ser positiva, porque ele vai acabar aumentando aquela carga, mas eu já sei que o resultado final teria que constar o quê? A multiplicação não vai interferir se é positivo ou negativo. Isso, né? Exatamente. Mas se ele quiser... Uma soma, sim, né? Numa soma, a subtração é importante, mas na multiplicação não tem importância. Pois é, mas poderia ter colocado? Poderia. Você poderia chegar aqui e botar um negativozinho, não tem problema, mas não precisa, porque você sabe que é o quê? Elétron. Se você sabe que é elétron, o resultado final em módulo é o quê? É esse valor de 2,4 vezes 10 a 12. Por quê? 15 vezes 1,6, 24. E 10 elevado a 30, o que você faz? Repete a base, né? Repete a base. Justamente. E soma, né? Os expoentes. Só que fica com mais menos 19. Como é mais, menos, sinais diferentes, subtrai, né? Então é a mesma coisa que simplesmente subtrair. E depois usou a notação científica. Não é necessário, pessoal. Se tivesse dado a primeira resposta, 24 vezes 10 a 11, também estaria correto. Porque aí não pede notação científica, não tem que marcar uma alternativa, então você não precisa preocupar. Mas a gente já coloca para aproveitar, porque geralmente quando tem uma prova em vestibular, eles pedem notação. Né? Você tem que preocupar com a resposta. Vestibular não, professor, Enem agora. Enem, mas é um vestibular era lá pra gente. É o exame nacional, né? Isso. E ainda tem vestibular, mas igual o professor Décio falou. Mas lá, pode fazer também, né? O cara tá fazendo a prova, não, eu vou colocar em notação científica. Ele vai colocar. Não vou colocar não, vou deixar desse outro jeito aí que ele vai ter que transformar. Ele pode testar
a sua capacidade de passar a vírgula direita, esquerda e transformar um resultado. É diferente? Vou dar uma olhada lá no slide, eu vou mostrar para vocês. O resultado é o mesmo. A única coisa que ele fez foi andar a vírgula para a esquerda. Se eu andei a vírgula para a esquerda, eu estou diminuindo o número e eu tenho que aumentar o quê? O expoente. Por quê? Ele vai fazer voltar esse número. Cada casa decimal são 10 vezes, né? 24 para 2 diminuiu 10 vezes, tem que aumentar o outro 10 vezes, de 11 para 12. Exatamente. Então é só para explicar, que às vezes ela não fica preocupada com isso, que o resultado... Não é obrigatório. E na prova, eu tive uma prova aberta aqui no nosso curso, coloquei 24 vezes 10 a 11, está correto. Colocou 240 vezes 10 a 10, está correto. Você resolveu colocar, o resultado é o mesmo. E só tomar cuidado, porque às vezes está pedindo na prova, né? Deu o resultado na notação científica. Aí se tiver escrito, é obrigatório colocar entre 0 e 10, seria 1 a 9 os valores, né? Questão 2. Se um corpo ele possui menos 9 nanocoulombs, é importante aprender essa letrinha pequena, porque esse C é de medida de carga elétrica. O N é um número matemático, uma quantidade. Em vez de escrever 10 a menos, aí no caso nós temos menos 9, né? Isso. Nós teríamos o nano, que é a mesma coisa. Qual é o número de elétrons em falta ou em excesso neste corpo? Se você saber se é falta ou excesso, é pelo sinal. Vamos lá, então? Exatamente. Né? Olha, fazendo o cálculo, né? Nós temos aí N igual a Q sobre E, o Q, 9 vezes 10 a menos 9, que é o nano, é a parte matemática escrita apenas com uma letrinha, não é unidade de medida, medida é o coulomb. Isso. E a carga elementar, você não tem obrigação assim de saber, que no nosso Enem vem escrito, mas aqui nós estamos falando toda hora, você já sabe, 1,6 vezes 10 a menos 19. Dividiu 9 por 1,6 deu 5,625. Né? Você podia pôr 63 também, ou 62, tanto faz, porque o 5 é neutro. E menos 9 com mais 19, que é menos 19. Já foi direto aí que vocês já estão acostumados. Portanto, nós teríamos o quê? 5,625 vezes 10 a 10. E aí, o sinal deu negativo, nós sabemos que é negativo lá em excesso. Se está negativo, a carga elétrica está negativa, é porque tem elétrons sobrando em excesso. Isso. Não aí, falta. Exatamente, só que aí falar, eu vou ter esse número aí, menos 5,625 vezes 10 elevado a 10 elétrons, aí você coloca assim, elétrons em excesso, eu vou ter essa quantidade a menos. Não é que tem menos elétrons. Significa o negativo, significa que são elétrons com aquela quantidade. Então, sobrando naquele corpo. Isso. Aí você pensa assim, professor, mas está lá 5,625, não é um número quebrado? Não. Porque eu tenho a potência, vai passar a vírgula para a direita, o que vai acontecer? Vai vir um monte de zero na frente, né? Justamente. E acaba sendo número inteiro. Não confundir, bora dar uma olhada lá, só para tirar essa dúvida que possa ter ficado. Professor, esse valor aqui, ó, ele é com vírgula, o senhor falou que não existe. 56 bilhões e 250 milhões, aproximadamente, que não sabe aí se tem mais 10 para frente, não sabe se a gente cortou ou não, mas 9 dividido por 6 dá 5,625 exato, né? Exatamente, não então, 56 bilhões e 250 milhões de elétrons. Então, não tem 2 elétrons lá na frente. Isso. Agora, se eu não tivesse essa potência, aí esse resultado aqui não caberia. Mas, com... Os 10 elevado a 0 estaria errado, né? Exatamente. Aí eu não poderia. Mas eu vou passar a vírgula para a direita e esse número é o número inteiro. Então, não se preocupem com isso. O resultado aí está correto. E é um exercício bem legal, ele já começa dizendo, né? Menos 9 nanocoulombs, né? Então, você já tem aí. Ficar ligado no sinal e o que ele representa. Então, se liga no Enem, né? Prova Justamente. aí, né? Vestibular para o Sudeste está começando a esquecer, mas vamos para o Enem. É o Exame Nacional. Isso. Então, vamos lá. Olha, um corpo que possui uma carga elétrica de 1,6 micro, essa letrinha é micro, e é um número matemático, 10 a menos 6, não esqueça. Coulomb. Sabendo que a carga elétrica fundamental, já diz aí, ó, porque quando é questão de Enem, ela vem falando justamente, dando o valor, você não é obrigado a decorar. Tem que saber fazer. 1,6 vezes 10 a menos 19, Coulomb, né? Sabe que é Coulomb também. Pode-se afirmar que no corpo há uma falta
de aproximadamente. Eu já disse que a falta não tinha, porque a carga lá em cima é positiva, sendo positiva, está faltando elétrons, sobrando prótons. Aí o aluno vai falar, poxa, o senhor falou que não precisa decorar, mas ali apareceu um micro. Lá realmente não vai estar dizendo o que é um micro, não. Micro é um... Pi, tudo bem. O pi, ele pode dizer que é 3,14. Ele pode ser 3, 3,14, 16. Isso, aí ele vai te falar, gravidade, 9, sei lá, um 9, valor 8, aproximadamente 10, 9, alguma coisa. Ele vai te dizer. Agora, o micro, nano, são letras que representam números. E você vai ter que saber. Justamente. Mili. Você vai lembrar, milímetro, 1000 vezes. Micro, aí você vai, pelo menos o básico, né? Micro, micro e nano. Pico ainda algumas não, mas é porque combina micro, nanopico, só para poder você decorar. Exatamente. E também pode ser que venha, mas o pico geralmente a gente diz que é 10 a menos 12. O quilo, né? Já falamos tanto que o quilo é 1000. Quilo, a palavra quilos de grego quer dizer 1000. Não, mas eles têm, né? Kilobyte, kbyte, né? Que é kilobyte, megabyte, giga, mega. tera. Então, aí acima de tera, eu não sei se vai ser tão necessário, mas já tem até 2 terabytes, 4 terabytes HD. Daqui a pouco nós vamos aprender o próximo. Olha aí. Então, vamos lá, continuando. Agora, a resolução, né? Então, vamos lá. Ele te deu os dados, então, o número é o quê? A quantidade, né? Q dividido. Então, professor, o que o senhor fez aí? Q é igual a N vezes Z. No entanto, o meu N, ele tem que estar só, né? Então, o E passar para baixo, ó. Multiplicando, passa dividindo. Professor, mas quem está ali é o N está na frente. Pessoal, esse símbolo aqui significa igual. Então, não tem isso, né? Ele tem que isolar. Eu isolo o N e fica aqui sobre E. Só para deixar aí bem claro essa arrumação, que geralmente cria dúvida, né, no aluno, às vezes. Justamente. Bom, então, substituindo aí, substitui os valores. O que eu tenho? 1,6 vezes 10 a menos 6, que é a carga. Por que 10 a menos 6? Micro. Micro, está aqui, 10 a menos 6. De olho na resposta, não aparece nenhum número antes do 10. Então, mesmo se tivesse dado o número aí, você vai pegar só a potência, né? Isso. Mas aqui, deu 1, ó, né? Diretão, né? Deu 1. Mas tivesse dado 2 também, você esqueceria, que seria a ordem de grandeza, já falamos isso no primeiro ano. Isso. Lá tem só ordem de grandeza, não se preocupa com esse número, só que esse número tem que ser de 1 a 9, né, Mac? Para ser ordem de grandeza, não pode ser 10, 12, 20, 50, 100, não. 200, né? Assim. Então aí, N é igual a 10. Coeficiente, né? Elevado. Aí o que você faz? Repete a base e subtrai os expoentes. Vai ficar menos 6 menos 19, que dá menos 6 mais 19. Dando o resultado de N é igual, se 6 é negativo, tiro dos 19, né, que é positivo, fico com 13. Então, eu tenho aproximadamente 10 elevado a 13 elétrons. Tem 2 respostas iguais. Tem não, isso aqui é próton. Então, se é próton, não Justamente. É a minha resposta. Então, aí, letra B, eu tenho 10 elevado a 13 elétrons. Então, cheguei na resposta. Achei legal, rapaz, esse efeito aqui, eu gostei, olhei na aula da Luz. Falei, eu também gostei agora. Vou copiar, né? Eu tenho que copiar sempre o que é bom, né? Então, aí, ó, efeitozinho legal. Não falei pra ela não, né? Eu falei sim, falei que eu ia usar o efeito, ficou legal. Eu acho que eu falei, não lembro bem. Falou, se não falou, tá dando recado agora. Isso. Ó, pré-requisito para aula 6, assistir ao vídeo, no caso, vídeo aula, né? Física de partículas, duração de 6 minutos e 7 segundos, publicado em 22 de julho de 2015, tá? Verifiquei, tá aberto o pelo menos em novembro que a gente terminou, a última tava, né? Mas sempre olha, isso aí a gente sempre olha, mas está disponível sim. Daí vocês dão uma olhadinha lá, que é um vídeo super 10, vocês vão achar bem legal. Vai aí acrescentar. Então, vai servir até para quando nós estivermos falando de física de partículas, beleza? Então, nós ficamos por aqui, até a próxima. Tchau. Isso, pessoal. Até a próxima aula, então, ok?